Os irmãos já pararam para pensar por que na congregação os irmãos são tão dedicados na obra de Deus, na organização, na conduta? Porque, irmãos, uma das explicações é que a fé que nós cremos na congregação é uma fé viva. É uma fé que nos impulsiona a fazer as boas obras, que é a fé bíblica, é a fé da palavra de Deus. Porque na Bíblia, irmãos, fé não é só acreditar, como eu disse. Fé tem todo um sentido de movimento, de obras. É só os irmãos olharem no Antigo Testamento. Quando Abraão foi... que Deus apareceu para Abraão e mandou ele para pôr-se a caminho à terra prometida, ele foi. Quando Deus pediu o seu filho, ele deu. Então, irmãos, essa é a fé de Abraão. É uma fé que tem obras embutidas, né? É tanto que quando o povo no Egito, quando eles desobedeceram a Deus, e muitos foram destruídos, né? E começaram porque cometeram pecados e desobediências. Se os irmãos lerem lá em Hebreus, acho que Hebreus 4, vai dizer que faltou fé neles. Porque, irmãos, fé na Bíblia tem todo um sentido de fidelidade. Tem todo um sentido de acreditar com obras, né? Então, não existe essa dicotomia, obras, porque a salvação não é por obras. Na Bíblia não existe isso. Fé e obras têm o mesmo sentido. Por isso que Tiago, irmãos, ele vai falar, se você chegar e mostrar a sua fé, uma fé morta, e Tiago disse assim, então eu chego e mostro as minhas obras, porque as minhas obras mostram que a minha fé é viva. As minhas boas obras mostram que a minha fé é viva. Ou seja, a fé viva, ela tem boas obras, e as boas obras comprovam essa fé viva e verdadeira. Ou seja, não existe fé, irmãos, verdadeira ou viva sem obras, né? Então, isso explica por que nós na congregação procuramos, irmãos, servir a Deus com afinco. Por quê? Porque nós cremos na fé da Bíblia da forma correta, da forma mais correta possível. E é isso que, irmãos, que muitas das vezes a gente quer passar para esses críticos, para essas pessoas que são contra a congregação, que eles não entendem o que está na palavra de Deus. E a nossa intenção é que eles entendam e se salvem, né? Porque muitos, irmãos, por cometerem pecados, impiedades, eles estão mostrando que a fé deles não é verdadeira. Entende? Que a fé deles não é viva, que a fé deles é morta. Então, irmãos, não tem como fazer uma dicotomia entre boas obras e fé, né? É tanto que quando Paulo diz que o justo viverá pela fé, lá em Efésios, ele está tirando de Abacuque 2,4. E lá em Abacuque 2,4 está falando que o justo viverá pela sua fé, e tem até Bíblias que traduz como fidelidade. Por quê, irmão? Até no contexto. Lá está falando sobre justiça, que o justo ele vive pela sua justiça. Tá entendendo? Então, irmãos, não tem essa dicotomia na Bíblia. Então, aqui, irmãos, é outra questão que muitos, por não entenderem a palavra de Deus, eles e desaprender aquilo que aprenderam, né? No caso de irmãos que vão embora da congregação, começam a atacar a congregação, irmão, só que não tem fundamento nenhum que eles fazem, né? Que eles estão negando a própria fé que eles tinham antes. Isso é muito engraçado. Então, irmãos, esses meus vídeos aqui, a intenção deles é ajudar esses irmãos a voltarem e saber que vocês estão indo para o caminho errado, né? Porque se vocês estão indo para o entendimento que vocês não precisam ter boas obras, então vocês estão indo para o entendimento que a fé de vocês é morta. Só isso. Porque é justamente as obras que mostram a fé que vocês têm. Olha que engraçado tudo isso. Então, irmãos, é mais um vídeo que eu estou fazendo para esses irmãos voltarem para a verdade. Porque o que eu estou falando aqui é a verdade. Entende? E assim, é difícil alguém, irmãos, dizer o contrário disso. Porque o que eu estou falando aqui é o que está na Bíblia. É a verdade olhando todos os pontos possíveis das Escrituras. Então, irmãos, fique esperto com essas doutrinas que negam as boas obras. Porque as boas obras, está lá em Efésios, que Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nela. Andar nas boas obras é obrigação nossa. É como eu falei nos últimos vídeos. Paulo fala que se nós vivermos pela nossa carne, ou seja, se nós vivemos na desobediência, nós morreremos. Por quê, irmãos? Porque dentro dessa fé tem que ter as boas obras. Se eu não tenho as boas obras, a minha fé passa a ser morta. Cumpre-se o que está em Ezequiel. Ezequiel, não sei se 17, 19, que fala que um justo, se ele viver a sua vida de justiça e no final ele cometer impiedade, ele morre pela sua impiedade. O ímpio, se ele viver uma vida de impiedade, mas ele se arrepender dos seus pecados, da sua impiedade,
ele viverá pela sua justiça, pelo aquilo que ele fez de bom. Ou seja, a fé dele, do ímpio, era morta. Mas quando ele se arrepende e volta para Deus, a sua fé passa a ser viva. Por quê? Porque ele se arrepende, ele crê em Deus, e aí as suas obras começam a ser boas. Entende, irmão? A Bíblia funciona dessa forma. Então, irmãos, não cria essa dicotomia não, porque tem muita gente criando essa dicotomia, deixando de fazer as boas obras, achando que é só acreditar, como a gente fala ali, eu acredito que vou comprar alguma coisa, mas não faz nada para ir lá comprar. Essa fé é morta, irmãos. Imagina as coisas de Deus. Então fica aqui um conselho, irmãos. Vigiem com essas doutrinas erradas. Fiquem aonde vocês estão. A doutrina que a congregação nos ensinou, os irmãos nos ensinou, é a doutrina que está totalmente equilibrada com as Escrituras. Não tem erro. Se você seguir do jeito que a congregação está hoje, irmãos, você vai ser feliz e você tem e terá a vida eterna. Agora, se você ignorar isso e partir para outras linhas de pensamento, você vai apenas comprar uma parte da Bíblia e vai ignorar outra. É isso que fazem muitos irmãos que partem para linhas teológicas aí, que eu não quero, né, ficar citando o nome. Fiquem na palavra de Deus, irmãos. E vocês vão ser felizes, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Paz Deus, tenham um bom dia.